Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindas. Bem-vindas e bem-vindos. Boa noite, Jana. Boa noite, Alana. Boa noite, Renata, Roberta, Pastor Charles. Boa noite, Aline. Boa noite, Pri. Boa noite, Luli. Boa noite, São Paulo. Eu não sei como que é o teu nome, o do São Paulo Mundial. Oi, Mari. Boa noite, gente. Boa noite, Lu. Ai, eu tranquei minha mão agora. Boa noite, oi, Babi. Boa noite, gente. Rafael. Oi, Rafael. Oi, Marcela. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada pela presença de vocês mais uma noite aqui, mais uma sexta-feira. Deixa eu trocar a musiquinha. Vamos começar? Começar que hoje vai ser bem bom, em nome de Jesus. Ai, tá doendo, eu esmaguei a minha mão. Oi, Daniel. Eita, eu vou pregar pro meu professor de Muay Thai. Um dia é luta, outro dia é pregação. Vamos lá. Ai, machuquei a minha mão. Na semana passada a gente falou sobre Naamã, né? Sobre o milagre que Deus operou na vida dele, a cura que Deus operou na vida dele. E eu acredito que tenha sido muito... Eu espero que tenha sido tão especial para vocês quanto foi para mim, né? A palavra da semana passada sobre Naamã. E essa semana eu quero falar sobre a provisão de Deus. Falar sobre o que Deus faz com o pouco que a gente tem na nossa mão. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tenho orado muito a Deus para que faça sentido para vocês o tanto quanto fez para mim, né, enquanto eu estudava. Porque eu já falei isso para vocês outras vezes. Antes de eu passar para vocês a palavra, a palavra sempre vem para mim primeiro. Então, antes de confrontar vocês, quando eu estou estudando, eu sou confrontada. E Deus fala primeiro comigo, né? E é isso que eu peço para Ele, né? Senhor, fala comigo e depois fala através de mim. E eu peço a Deus que Ele me dê sabedoria para que eu consiga expressar toda essa palavra que Ele colocou no meu coração, para que chegue de forma clara até o coração de vocês. Eu vou orar e aí a gente começa, tá? Se vocês quiserem mandar a live para alguns amigos e amigas de vocês, alguém que tá passando por algum momento difícil, alguém que toque no coração de vocês, que vocês sintam que alguém precisa realmente escutar uma palavra de esperança, de renovo, uma palavra que venha do céu. Vocês fiquem à vontade para enviar a live, que eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente, tocar no coração de muita gente nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma noite aqui. Eu te agradeço, Senhor, por tu permitir
de estarmos juntos aqui, mesmo que seja através do Instagram. Eu te agradeço por essa plataforma. Eu te agradeço por essa ferramenta que o Senhor nos proveu. Eu te agradeço, Senhor, porque enquanto tem tanta gente aqui exalando ódio, exalando destruição, nós estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti. E glória a Deus, Senhor, por a gente poder falar do Teu amor abertamente. Obrigada, Senhor. Obrigada por poder usar o meu Instagram para falar do Teu amor, para falar das maravilhas que Tu tens feito na minha vida, para levantar, para honrar, para glorificar o Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Tua presença aqui. Eu peço que Tu venha, Senhor, aqui nesse quarto e me encha, Senhor, com Teu Espírito Santo. Senhor, que eu esteja tão sensível à Tua voz, Senhor, que todas as palavras que saírem da minha boca entrem como espada no coração de cada pessoa que está ouvindo. Eu sei que tem pessoas aqui que não sabem por que estão aqui, que não sabem por que entraram, mas tem pessoas que não tinham programado essa noite, mas Tu programou, Senhor. Desde o dia que nós estávamos no ventre da nossa mãe, a noite de hoje já foi preparada por Ti. Eu creio nisso de todo o meu coração. Nada, nenhuma situação na nossa vida acontece por acaso. Nada é coincidência. Todos os nossos dias estavam escritos no Teu livro. E eu Te agradeço por isso, Senhor. Eu Te agradeço por esses encontros que Tu permite. Eu Te agradeço, Senhor, pela nossa saúde. Eu Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu Te agradeço pela vida de cada pessoa que tirou um tempinho, Senhor, e se programou para ouvir a Tua palavra hoje. Então eu Te peço, venha, Senhor, e fale através de mim, com cada pessoa que está aqui disposta a ouvir a Tua voz. Senhor, vem e faça o que Tu quiser. Invada os nossos corações. Tira as coisas do lugar, Senhor. Muda, transforma, restaura. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos, Senhor, a Tua presença, Pai. Eu imploro pela Tua presença, Senhor. Se Tu não estiver presente aqui, nada disso faz sentido. Então vem com o Teu poder, vem com o Teu Espírito Santo, vem com o Teu fogo em nós. Senhor, invade a casa de cada pessoa. Senhor, eu Te peço que Tu nos livre das distrações nessa noite. Guarda os nossos familiares, nossos filhos. Nos guarda, Senhor, de qualquer distração que venha querer tirar o nosso foco do que Tu tens para nós. Senhor, se faça presente aqui. Que a noite de hoje possa ser uma experiência sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te entrego a noite de hoje. Eu Te entrego todo o meu coração, eu Te entrego todos os dias da minha vida, Senhor, para que Tu faça o que for da Tua vontade. Senhor, não permita que eu dê nenhum passo, Pai, que seja da minha vontade, mas que todos os passos que eu der sejam aceitos por Ti, sejam abençoados por Ti, sejam escritos por Ti em nome de Jesus, Senhor. Eu Te peço que Tu guarde os meus filhos, guarde os nossos filhos, guarde os nossos maridos, esposas. Senhor, que seja esse um tempo de restauração, de multiplicação, de cura e de transformação, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje o meu companheirinho não tá aqui em casa comigo, tá concentrado. Hoje ele vai interceder por mim de longe, né, amor? Então vamos lá. A palavra de hoje, nossa, eu passei a tarde estudando e pensando qual evangelho eu leio. Porque a palavra de hoje, ela tem em Mateus.
ela tem em Marcos, ela tem em Lucas e ela tem em João. E cada uma delas tem um detalhe diferente. Mas nós vamos ler no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 13. E essa palavra, na verdade, Deus já tinha colocado no meu coração. Eu tive revelações dessa palavra no dia 24 de fevereiro de 2022. Numa manhã que eu estava no meu secreto, Deus falou muito comigo sobre essa palavra. E naquele dia 24 de fevereiro de 2022, Deus colocou no meu coração que ia chegar o tempo certo de eu pregar essa palavra. Eu anotei a data e anotei tudo que Deus falou comigo naquele dia. E hoje, para a honra e para a glória de Deus, eu posso estar passando isso para vocês. Então, a gente vai ler João, capítulo 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas, deixado por aqueles que tinham comido. Amém. Ai, eu tô com frio. Esquentar um pouquinho aqui. Eu amo essa passagem, né? E essa semana, na semana passada, né? Quando a gente tava com Covid, a gente ficou sozinho em casa. Eu, o Bruno e as crianças. A Rô não ficou aqui com a gente, porque ela também tava com Covid. E quem não conhece a Rô não sabe, né? Mas ela não para nem um minuto. E daí, quando ela tava doente, ela tava bem também, ela também ficou bem, graças a Deus. Mas ela, eu falei pra ela, não, tu quer ficar com a gente em casa? Ela até queria, mas eu falei, tá, mas lá em casa tu vai ter que ficar deitada se recuperando. Não é pra tu ficar trabalhando, lavando, limpando. Eu cozinho e tu fica lá. Dela, não, então eu não quero. Eu falei, então não vai nem lá pra casa. Fica na tua casa. Que aí tu não vê que tem bagunça, tu não vê que tem sujeira. Fica na tua casa e pronto. E daí por isso que ela não ficou com a gente, porque eu sei que ela não ia conseguir ficar parada. Mas enfim, eu e o Bruno, a gente ficou sozinho aqui com as crianças. E cada vez que eu olhava a geladeira,
eu via que não tinha nada. E eu falava pro Bruno, amor, não tem nada pra comer. O que a gente vai pedir? Porque eu não sei fazer comida. Eu sei fazer o básico, né? Eu sei fazer muito básico. E daí eu olhava pra geladeira todo dia e dizia, não tem nada pra comer, então a gente vai ter que pedir comida. E daí a gente ia pedindo comida, né? Todos os dias. E aí eu via na gaveta que eu tinha uma cenoura, tinha uma carne congelada, mas não tinha nada. E aí quando a Rô chegou na terça-feira, a Rô fez um almoço. E aí ela fez arroz, feijão, carne, um monte de legumes, salada. Ela fez uma batata frita, que a gente não come batata, a gente não come fritura, né, em casa, a gente não come batata frita aqui, mas ela faz uma batata de forno, assim, que fica meio fritinha. Ela fez aquela batata deliciosa, com alecrim e com não sei o que. E ela fez um banquete no almoço. E daí eu lembro que eu falei pro Bruno assim, como pode, né? Eu olhava pra geladeira e eu não via nada pra fazer. A Rô chegou e ela fez tudo isso. E ali veio um start da palavra. De que o pouco que a gente tem na mão certa vira um banquete. E é assim que Deus age na nossa vida, né? Porque nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de achar que a gente tem pouco. E eu olhava pra mim, tinha pouco. Mas na mão de quem sabe, na mão de quem entende, na mão de quem cozinha, tinha tanta coisa. Tanta coisa. E Jesus tem nos ensinado muito, né? Todos os dias. Sobre o quão poderoso é o nome dele. Talvez se vocês não tenham aprendido todos os dias, se vocês estão aqui só na minha live de sexta, se vocês não estão buscando diariamente, pelo menos aqui vocês estão aprendendo sobre o quão poderoso é o nome dele. E todos aqui conhecem o poder dele. Ou pelo menos já ouviram falar, já ouviram alguém falar, tem alguém na família que conhece, tem um amigo que viveu um milagre. Todo mundo já ouviu falar. E aqui na palavra fala, né, que na outra versão, em Marcos, fala assim, ó. Muitos dos que viram retirar-se, quando Jesus estava saindo e indo, né, para o outro lado da Galileia, muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Na minha Bíblia de estudo falava que enquanto Jesus passava de um lado para o outro, ele foi de barco e a multidão seguia pela areia. Então elas estavam vendo Jesus e elas seguiam pela areia. E eu entendo que a gente pode ser ou quem está no barco com Jesus, ou a gente pode ser quem está correndo em volta. Mas o importante nesse primeiro momento é que a gente esteja perto. Porque quem está no barco faz o milagre. E fica para a história. Mas também quem está correndo atrás, quem está em busca, vive o milagre. Faz parte do milagre. E o que eu entendi é que, antes de tudo, para Deus fazer o milagre na nossa vida, antes de qualquer coisa, a gente precisa estar correndo atrás dele. Porque se ele saiu da região e ele queria ir para o outro lado do Mar da Galileia, ele queria ir para lá descansar, ele estaria lá só com os discípulos dele. Mas tinha uma multidão correndo atrás dele. E para realizar um milagre, para existir um milagre naquela noite, é porque tinha uma multidão seguindo ele. E a verdade é que nessa passagem não fala em nenhum momento que eles estavam seguindo para pedir cura, que eles estavam seguindo para pedir libertação, que eles estavam seguindo para pedir nada. Só fala
que a multidão continuava a seguir porque viram os seus sinais milagrosos. Então eles estavam seguindo só porque eles estavam vendo. Então eu imagino que aquele povo todo estava assim: olha, lá vem Jesus, de certo ele vai fazer um milagre em alguém, quero ir lá ver. Quero ir lá ver quem é esse, quero ir lá ver quem está perto. Eles nem imaginavam que eles iam entrar para a história, que eles iam viver um milagre naquela noite. Eles estavam indo só seguir, eles estavam indo só ver o que ia acontecer. Eu sei que tem gente na minha live que está aqui só para ver o que vai acontecer. Nem imagina o que vai acontecer até o final da noite. Então tinha muito curioso no meio dessa multidão. E eles estavam seguindo justamente porque eles queriam ver aquele que era capaz de fazer milagres. E eu entendi que tem muitas vezes que a gente pensa que Jesus está longe, né? Tem gente que pensa que Jesus pegou o barco da nossa vida e foi pro outro lado. A gente pensa que Jesus se afastou, que Jesus não escuta, que Jesus está longe demais para ouvir o nosso pedido. Só que a Bíblia fala que ele foi pro outro lado descansar. Mas quando ele viu a multidão, ele teve compaixão. Pode até ser que você sinta que Jesus se afastou um pouco da tua vida. Mas quando ele estiver atrás dele, quando ele estiver buscando, quando ele estiver querendo, ele tem compaixão. Ele esquece todo o cansaço, ele desiste de descansar, porque por nós ele não descansa. Ele não tira férias. Ele está disponível a todo tempo a fazer milagre na nossa vida, a se revelar na nossa vida. Todos os dias, qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente pode pensar que ele está distante. Mas quando ele vê a gente correndo atrás dele, ele tem misericórdia, ele tem compaixão. Ele não se cansa. Ele tem misericórdia de quem busca ele. Porque é impossível chegar até Jesus e permanecer da mesma forma. É impossível conhecer o amor de Jesus, conhecer o amor de Deus e permanecer igual. Ninguém continua igual depois do toque de Jesus. Ninguém. E aí ele fala para Filipe, né? Onde compraremos pão para esse povo comer? E tem tantas vezes que Deus nos põe em umas situações para nos pôr à prova. Ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já tem toda a resposta. Ele já sabe tudo o que vai acontecer lá na frente, mas ele nos faz umas perguntas para nos pôr à prova, para ver se a gente se lembra quem que é o Todo-Poderoso. Aí ele nos põe à prova. E aí Filipe pensa como qualquer um de nós, né? Filipe pensa primeiro no financeiro, primeiro na crise. E Filipe responde: nossa, olha, 200 denários não comprariam pão suficiente para essa gente. Então, assim, é impossível. Não tem como. O dinheiro que eu tenho é muito pouco para abrir o negócio que eu quero. O talento que eu tenho é muito pouco para me apresentar. A paciência que eu tenho é muito pouca para aguentar. A fé que eu tenho é muito pouca para confiar. Eu tenho muito pouco para fazer. E esse é o nosso pensamento, né? Esse é o nosso pensamento humano. É tudo muito pouco. Assim como o Filipe, né? Quantos de nós a gente pensa dessa forma? Mas aí então chega Simão Pedro e ele toma a palavra. Eu imagino o Filipe ficando meio assustado, assim, porque daí Jesus perguntou e ele... então, a gente não tem...
E aí chega Simão e ele, olha, dá licença, cheguei aqui e eu trouxe um menino que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E mais uma vez a Bíblia nos mostra a importância de uma amizade boa. A importância de ter amigos que trazem solução para a nossa vida. A importância de caminhar com gente que nos traz uma esperança. Sabe, a gente precisa andar com gente, a gente precisa caminhar ao lado de pessoas que elas trazem solução para a nossa vida quando Deus nos põe à prova. Porque Felipe não precisou falar mais nada quando André chegou. Acabou, ele não precisou falar mais nada. André chega com a provisão. Simão chega com a provisão, né? E é tão importante a gente ter pessoas na nossa vida que nos trazem luz quando a gente está num momento de confronto, quando a gente está num momento de... quando a gente está começando a ficar perdido. Sabe, a gente precisa se aproximar de pessoas que elas venham com a clareza, quando a gente não vê mais nada, quando a gente não vê solução. Mas a gente tem alguém do nosso lado que nos dá uma clareza, ainda que seja pouco. Porque tudo que a gente possui é pouco perto de Deus. Tudo que o ser humano possui, tudo que a gente possui, tudo que os nossos amigos possuem, tudo que o mundo possui é muito pouco perto do que Deus tem. Porque a gente sempre chega com pouco para Deus. A nossa força, o nosso talento, tudo que a gente consegue são só 5 pães e 2 peixinhos. É muito pouco perto do que Deus tem. Mas nas mãos da pessoa certa, isso alimenta a multidão. Mesmo que a gente chegue com pouco, se a gente põe nas mãos da pessoa certa, tem transformação, tem multiplicação. E depois eu estava meditando na palavra e na verdade eu vi que o nome do milagre é a multiplicação dos pães, né? Mas a verdade é que a palavra diz: Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Em outra versão, quer ver? Em outra versão fala que ele distribuiu, mas tem uma versão que fala que ele dividiu. E daí eu fiquei pensando, como que o nome do milagre é multiplicação, se o pão foi dividido? Se ele partiu. E Deus me trouxe uma revelação de que a matemática de Deus é diferente da nossa. Porque quando Deus tem acesso ao nosso sonho, o mundo pode pensar que a gente está perdendo. Mas na verdade Deus está multiplicando. A matemática de Deus não é como a nossa. E por isso que a gente não entende o sobrenatural, e por isso que a gente não entende os milagres que Deus está fazendo, que Deus quer fazer e que Deus vai fazer. Porque o nome do milagre é a multiplicação dos pães, mas na verdade ele divide. E ali ele mostra que ele é todo poderoso. E ali ele mostra que ele faz o impossível. Ali ele mostra que a gente não entende a matemática dele. E não é pra gente entender. E vocês conhecem um pouco da minha história, o quanto que eu tinha vergonha de aparecer aqui. O tanto que eu me achava incapaz. E eu sempre pensava, eu tenho pouco, eu conheço pouco, eu não sei falar bem, eu tenho vergonha, eu não tenho um jeito com câmera, eu não tenho um lugar, eu não tenho um suporte, eu não tenho...
e eu não tenho, e eu não sei, e eu gaguejo, eu mexo muito no cabelo, eu me mexo muito, eu fico nervosa, eu não sei. O que eu sei da Bíblia é muito pouco. Mas quando eu coloquei o pouco que eu tinha na mão de Deus, e quando eu confiei nele, Ele alimentou vocês. Não sou eu. Não é por causa de mim. Não é porque eu entendo, não é porque eu sei. Vocês não estão aqui por minha causa. É porque Deus está aqui. E Deus está agindo através de mim. Porque se fosse por mim, eu ia continuar com o pensamento de que eu não sou capaz. Tem tanta gente melhor que eu, se vocês entrarem no YouTube. Tem tanta gente mais inteligente. Mas quando eu obedeci a Deus, eu falei, Senhor, é isso que eu tenho. Ele tem alimentado vocês toda sexta-feira. E em Mateus 25, 23 diz, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. A gente só precisa ser fiel no pouco para Deus. Nos nossos olhos humanos pode parecer pouco. Mas Deus não coloca sobre o muito. Eu lembro que antes de eu fazer as lives, eu pensava assim, e se eu falar besteira? E se ninguém participar? E Deus só falava no meu coração, seja fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Seja fiel no pouco. Não importa se tem 1, 2, 50, 100, 1000, 10.000 pessoas te assistindo. Eu vou fazer na tua vida o que eu fizer. Eu vou alimentar da forma que eu quiser e quem eu quiser. O segredo não é a quantidade. O segredo é em quem a gente confia. O segredo não é o que a gente tem. É em quem a gente está depositando a nossa confiança. A palavra fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria a montanha. 1 grão de mostarda é pouco ou é muito? 1 grão de mostarda é muito pouco. É muito pequeno. E uma montanha é pouco ou é muito? Se 1 grão de mostarda, se a fé do tamanho de um grão de mostarda move uma montanha, vocês imaginam o que Deus faz com o pouco que a gente tem na nossa mão? O pouco talento que a gente tem pode transformar a vida de outra pessoa. O pouco que a gente tem pode tirar um fardo pesado das costas de alguém. O pouco que a gente sabe pode ser tanto para quem não sabe nada. Porque tem gente lá fora, no mundo, com depressão, com ansiedade, com mentalidade de suicídio. Porque eles não conhecem o Deus poderoso que a gente serve. E se cada um de nós fala para uma pessoa, olha, existe um Deus poderoso e fiel, quantas vidas a gente podia estar transformando? O que a gente sabe sobre Deus é muito para quem não sabe nada. O que a gente já viveu com Deus, as experiências que a gente já teve, é muito para quem ainda não teve nenhuma. Então, Jesus divide os pães entre quem está lá.
e todos ficam satisfeitos. Ele faz o milagre da multiplicação em uma divisão e todos ficam satisfeitos. Só que Deus é exagerado. Ele não vai entrar na tua vida para não te transbordar. Ele vem e ele nos transborda, e ele nos enche, e a gente fica cheia e transborda. E a palavra fala que todos comeram, ficaram satisfeitos e sobrou. Como que sobra uma coisa que não tinha nada? Como que sobra uma coisa que não dava nem para uma ou duas pessoas direito? E ele alimenta, na palavra diz 5.000 homens, mas segundo os estudos bíblicos, tinha uma média de 15.000 pessoas, porque na Bíblia eles só contaram os homens, mas ainda tinha mulheres e crianças. Então era uma média de 15.000 pessoas. Vocês imaginam? 15.000 pessoas morrendo de fome, sendo alimentada e ainda sobrando. É isso que Deus faz quando Ele nos cura de uma dor e a gente ainda consegue ajudar o nosso amigo. Isso é transbordar. Como que pode? Eu sofria com essa dor, mas hoje eu ajudo uma outra pessoa que está passando por essa dor. É o poder de Jesus na nossa vida, porque lá atrás a gente pensou que não teria solução, que não teria cura, que não teria restauração. Mas aí Deus vem e cura e nos faz transbordar e a gente começa a derramar na vida dos outros. E aí a palavra diz, né? Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães. Da onde que saíram os 12 cestos? Da onde veio? Se eles não tinham nada. Eles só tinham 5 pães, 2 peixinhos. Eu imagino que pode ser que eles tinham 2 cestos. Um para os pães e um para os peixinhos. E os outros 10? Como que apareceu? Como que surgiu? Da onde veio? Deus traz à existência o que não existe. Quando a gente entrega, quando a gente confia, quando a gente permite que Ele faça um milagre, Ele traz à existência o que não existe. Ele faz a gente recolher tudo que caiu no caminho. Porque tem muitas vezes que a gente vive o milagre e a gente prova do milagre. Mas aí a gente deixa cair migalhas no chão. E aí a gente deixa para trás pedaços desses milagres. Por muitas vezes a gente pensa que só comer e ficar satisfeito tá bom. Mas Deus tá falando, ei, recolhe os pedaços que ficaram para trás. Não deixa nada para trás do milagre que eu fiz na tua vida. Você viveu um milagre, você ficou satisfeita com o milagre. Mas agora guarda o que você viveu. Não deixa se perder. Porque o milagre, eu imagino que Ele falou para colocar no cesto, pra gente ficar olhando todos os dias e se lembrar que daqueles cestos, daqueles 12 cestos cheios, 12 cestos cheios vieram de 5 pães.
E no dia 1º de janeiro, a gente começou com 5 pães. E em janeiro tem cesto cheio, em fevereiro tem cesto cheio, em março tem cesto cheio, em abril tem cesto cheio, em junho, e 12 cestos cheios. Porque Deus faz um milagre cada mês para representar todos os dias que a gente vive o milagre. E no dia 31 de dezembro a gente vai ter 12 cestos cheios para olhar e dizer: no dia 1º de janeiro eu tinha só 5 pães. Mas no dia 31 eu tô olhando para 12 cestos cheios do milagre de Deus na minha vida. E aqueles 12 cestos cheios vão ser para todo mundo ver a glória de Deus na tua vida. Porque a gente chega para Deus só com 5 pães. Mas ele fala assim: ei, enche os cestos. Porque todo mundo vai ver que de 5 pães eu enchi 12 cestos. Todo mundo vai ver que você veio para mim só com 5 pães. Mas todo mundo vai ver os 12 cestos cheios do que sobrou. Dos 5 pães que tu me entregou, dos 5 pães que tu confiou. A glória vai se manifestar, todo mundo vai ver que eu fiz a transformação na tua vida. Todo mundo vai olhar e vai dizer: mas como que tu tá com 12 cestos cheios? E aí vocês vão dizer: eu não sei. Eu só cheguei com 5 pães. Mas Deus me deu 12 cestos cheios. E eu creio nessa palavra de todo o meu coração. De todo o meu coração, de que Deus está esperando a gente chegar com 5 pães. E Ele vai transformar. E Ele vai representar os 12 cestos. E Ele vai representar o nosso final de ano. A gente transbordando da graça e da misericórdia dEle. E o nome dEle vai ser glorificado, porque ninguém vai entender. E é isso que Ele está dizendo. Se tu só comer e ficar satisfeita, ninguém vai ver o milagre. Se tu só comer, ficar satisfeita e deixar cair as migalhas, os passarinhos vêm e comem. O diabo vem e come. E faz tu esquecer. E daí as pessoas começam a dizer assim: mas talvez nem foi um milagre aquilo. Tem certeza? Tem certeza que tu viveu aquilo mesmo? Não ficou nenhuma lembrança? O diabo veio e comeu o que restou. E nessa noite Deus fala: não deixa nada desperdiçar. Junta tudo que faz parte do teu milagre. E olha todos os dias como se fosse um quadro. Olha todos os dias e diz: Deus fez isso na minha vida. Com o pouco que eu tinha, Deus fez isso na minha vida. Porque quando a gente tem um milagre, que a gente come, que a gente se sacia, que a gente deixa perder o que sobrou, se acaba. Mas quando a gente recolhe, a gente mata a fome de muita gente. Deus nos deu poder para matar a fome de muita gente. Nós temos pouco, mas Deus transforma, Deus faz. Porque Ele nos deu esse poder e essa autoridade. E Ele falou que através de nós Ele faria. E se o Espírito Santo vive em nós, a gente tem poder para alimentar multidões. A gente tem poder para isso. O Espírito de Deus vive dentro de nós. A gente pode.
E essa semana a gente foi jantar com os nossos pastores aqui de Porto Alegre. E foi tão especial. E como é especial, né? A gente tá perto de pessoas que têm intimidade com Deus. E aí o pastor, a gente conversando, e ele contou uma história que fica em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Era uma história que eu não conhecia. E na hora que ele falou isso, na hora o Espírito Santo falou assim: isso faz parte da tua pregação de sexta. E ele contou a história de 2 reis que estavam indo pra guerra, assim, estavam indo confrontar. E eles já estavam há mais de 7 dias no vale. Eu procurei essa história, eu li essa história, mas ela é até uma boa história pra gente outro dia falar sobre ela. Eu quero estudar ela mais a fundo e quero compartilhar ela com vocês. E esses reis, eles estavam indo pra guerra. E eles já estavam 7 dias sem comida, sem bebida, e eles já estavam morrendo, e os animais já estavam muito fracos também. E eles estavam desesperados porque eles não iam conseguir ir pra guerra, né? Até pro confronto. Até que eles chamam Eliseu, que era o profeta. E Eliseu fala pra eles assim: cavem poços. Cavem poços no deserto. E os reis pensaram assim: pra que eu vou cavar poços? Eu vou cavar poços, o outro exército vem, mata, e os poços já estão cavados, que vai ser para enterrar a gente. Isso era o pensamento humano. Só que aí eles cavam, o exército de Israel, eles cavam os poços, e no outro dia Deus manda água para encher os poços. E eu entendi que a ferramenta que eles tinham para viver o milagre era para cavar os poços. O que eles podiam fazer com a força deles era cavar. O milagre, quem fez foi Deus. Quem mandou a água foi Deus. E aí os poços que eles cavaram ficaram cheios de água. E eles beberam daquela água. E eles tiveram força. E aquela mesma água que eles beberam e que eles tiveram força, ela confundiu o outro exército que vinha. O outro exército pensou que era sangue que tinha nos poços. Mas Deus tinha mandado a água para dar vida para eles. Então é isso que Deus faz com a gente. Ele manda a gente usar as ferramentas que a gente tem. Porque quem faz o milagre é Ele. Eles tinham força para cavar os buracos. Mas quem mandou a água foi Deus. Simão chegou com os 5 pães e 2 peixinhos. Mas quem fez o milagre foi Deus, foi Jesus. A gente precisa usar as ferramentas que Deus nos dá. Porque a gente usando as ferramentas que Ele dá, não é o nosso poder, não é a nossa força, mas Ele nos dá a ferramenta, porque o milagre quem faz é Ele. A gente não vai fazer os milagres com as ferramentas, mas Deus nos dá ferramentas para usar aqui. E Ele diz: usa, cava os poços, cava no deserto, trabalha, que eu mando a água. Me traz os 5 pães e os 2 peixes, que eu multiplico. Usa as ferramentas que eu te dou e eu faço o milagre. Porque na nossa mão não tem milagre. Na nossa mão é só um buraco no deserto. Na nossa mão é só 5 pães e 2 peixes para uma multidão.
mas na mão de Deus transforma, traz vida. Na mão de Deus traz renovo, na mão de Deus alimenta, na mão de Deus sacia e sobra. Na mão de Deus sobra ao ponto de todo mundo ao nosso redor olhar e dizer: o que são esses 12 cestos? Esses 12 cestos é um milagre que Deus fez na minha vida. E eu declaro isso na vida de vocês. Que todos ao redor de vocês vão ver os 12 cestos cheios de pão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acho que essa era a palavra de hoje. E ela falou muito forte comigo. Ela falou muito forte no meu coração. E eu espero que ela tenha realmente entrado como uma flecha no coração de vocês. Porque eu creio que nessa noite Deus quer restaurar sonhos. Deus quer restaurar promessas esquecidas. Deus quer trazer à tona aquele desejo que você tinha e que acha que é pouco. Deus quer te resgatar da escravidão. Deus quer mostrar para você que Ele já te deu as ferramentas. Quem faz o milagre é Ele. Deixa Ele fazer o milagre. Apresenta para Ele as ferramentas que você tem. O milagre é dele, a glória é dele. É Ele quem faz. É Ele quem transforma. É Ele quem multiplica. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Eu vou orar pra gente se despedir. Vocês podem me mandar aqui que eu vou dar uma lida. Se Deus falou com vocês essa noite, a forma como Deus falou com vocês nessa noite. E que vocês possam cada vez mais manifestar o nome dEle, glorificar o nome dEle. Eu oro para que todos ao redor de vocês vejam o Deus poderoso que faz milagre na nossa vida. Que todos ao nosso redor possam ver que a gente carrega uma coisa diferente que o mundo não entende. Que todos possam ver que a gente carrega o Espírito Santo dentro de nós. Que o que ninguém entende é a paz que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por manifestar o Teu reino nessa terra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra ser viva. E mesmo que tenha sido escrita há mais de 2000 anos atrás, ela ainda traz esperança para nós. Ela ainda é viva. Ela ainda é usada nos nossos dias e para sempre, por todos os dias da nossa vida. Obrigada porque a Tua palavra se renova a cada dia, Senhor. Obrigada pela revelação que Tu nos dá através da carta que Tu deixou para nós, do livro que Tu deixou para nós. Obrigada, Senhor, por essas palavras saltarem aos nossos olhos e aos nossos corações, nos dando esperança de um futuro melhor. E nós cremos de todo o nosso coração, Senhor, que Tu estás aqui, disponível a ainda fazer milagres na nossa vida, a ainda multiplicar o pão na nossa vida, a ainda encher os nossos cestos. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Eu te agradeço por tudo que Tu és, Senhor. Eu te agradeço pelo Teu sacrifício por nós. Nós não merecíamos, Senhor.
nenhum de nós. Mas a Tua graça nos alcançou e hoje nós somos livres, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou. E eu Te agradeço por isso, Pai. Que o Teu nome seja sempre glorificado e engrandecido nessa nação, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque nenhuma condenação há sobre nós. Obrigada por ter levado sobre si toda a nossa angústia. Obrigada pelos milagres que Tu faz dia a dia na nossa vida. Obrigada pelo dom de respirar. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado por a gente poder estar aqui ao lado das pessoas que a gente ama. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos traz clareza, Senhor, de que Tu tens um futuro próspero, um futuro de paz, Senhor, para nós. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado na nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço que Tu invada as casas de todas as pessoas que estão aqui vendo essa live agora. Invade, Senhor, com a Tua paz sobrenatural. Que eles possam viver, Senhor, o sobrenatural de Deus nessa semana. Que eles possam ter experiência, Senhor. Que eles não saibam explicar a dimensão. Porque nós entendemos que a Tua matemática não é a mesma que a nossa. Senhor, eu oro por milagres que a gente não saiba explicar. Em nome de Jesus, que cada um de nós tenha um testemunho para contar na próxima semana. Que a nossa vida possa ser uma vida que inspira outras pessoas a Te buscar. Senhor, que a gente possa exalar o Teu bom perfume por onde a gente andar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz paz para os lares nessa noite. Traz o Teu renovo, Senhor, traz a Tua restauração. Senhor, eu peço que Tu plante coragem no coração de cada pessoa que está aqui vendo. Se tem pessoas que estavam desacreditadas dos seus sonhos, que Tu reacenda, Senhor, esse sonho no coração delas. Que Tu reacenda, Senhor, a esperança de servir, de fazer, de ter o seu negócio. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui com sonhos adormecidos, mas Tu está querendo acordá-las nessa noite. Eu oro por essas pessoas, Senhor. Dê sonhos a elas, Pai. Fala com elas, Senhor, em nome de Jesus. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor, todos os dias. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu tô vendo os recadinhos aqui. Amém. A live fica salva. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Na próxima sexta estaremos juntas novamente. Um beijo. Boa noite.